concluídos os nossos estudos sobre o imposto de importação e o imposto de exportação, vamos agora para o segundo item da nossa lista, imposto sobre produtos industrializados. Muito bem, eu vou observar aqui, didaticamente, uma sequência numérica parecida com aquela que observamos ali no imposto de importação, para facilitar a sua compreensão. Vamos começar com a base normativa, o item número 2 trará considerações constitucionais, o item número 3 o fato gerador e assim sucessivamente. Em paralelo, eu fiz algo bem legal para você, eu trouxe uma segunda contagem, tópicos de jurisprudência selecionada. Então, você irá acompanhar, vai identificar visualmente jurisprudência selecionada número 1, número 2, número 3, e isso vai atravessar a aula inteira, combinado? Então, começando com base normativa do tributo. Primeira informação elementar, previsão de competência federal 153, inciso 4. Simples. Segunda informação, norma geral, Código Tributário. Nós temos aqui meia dúzia de artiguinhos. Terceira informação, lei instituidora do tributo. Depois, regulamento do IPI, o RIP, decreto 7212, e tabela de incidência do IPI, a TIP, decreto 8950 de 16. Nós vamos concentrar o nosso olhar na parte mais estável da norma, Constituição, Código Tributário e os tópicos da legislação infra que já foram debatidos em jurisprudência, ok? Apresentada a base normativa, dou início às considerações de natureza constitucional. E eu tenho um apelo a fazer para você. Eu vou trazer um dispositivo e nós vamos conversar 5 minutos sobre ele. E eu não admito que você perca esse teste lá numa prova, porque é o básico do IPI. É aquilo que é o óbvio a ser cobrado pelo examinador. Qualquer concurso, na dúvida sobre o que cobrar sobre o IPI, vai cobrar o artigo 153, parágrafo 3º. São 4 características, vamos visitar uma por uma. Primeira, seletividade. O IPI será imperativamente, caráter obrigatório, será seletivo em função da essencialidade do produto. Significa, nos produtos mais essenciais, exemplo, cesta básica, é esperado que a alíquota seja discreta, eventualmente até a alíquota 0. Enquanto nos produtos menos essenciais, nos produtos que são supérfluos, perfumaria, tabacaria, etc., alíquotas mais elevadas. Tudo isso para contemplar o princípio da capacidade contributiva. Lembrando que a seletividade é uma técnica de tributação que visa concretizar o princípio da capacidade contributiva nos tributos indiretos. E o IPI é um exemplo de tributo indireto, porque o fisco não consegue identificar de antemão as características pessoais do contribuinte. Quando o fisco se relaciona com o contribuinte do IPI, este contribuinte do IPI não é o consumidor final, é uma pessoa jurídica, que vai repassar a carga tributária para um consumidor anônimo. Significa, o fisco não sabe qual é a característica econômica do consumidor final. O fisco, por exemplo, não sabe se uma pessoa que vai a um posto de gasolina para comprar gasolina está abastecendo um Fusca ou uma Ferrari. Então, a seletividade acaba sendo uma técnica de tributação para concretizar o princípio da capacidade contributiva nos tributos indiretos, fazendo com que a alíquota seja maior ou menor de acordo com a essencialidade do produto. Presumindo-se, por exemplo, que feijão da cesta básica, todas as pessoas, por mais humildes que sejam, vão comprar. Então, não é ali o local adequado para exercitar grande sede arrecadatória. Muito bem, seletividade. Segunda característica, não cumulatividade. Compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Você só entende não cumulatividade se você pensar em série, em uma sequência de operações. Está na dicção. Compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Industrial vende para o atacadista, atacadista vende para o varejista, varejista vende para o consumidor final. Quando o industrial vendeu para o atacadista, nessa nota fiscal de venda havia um IPI destacado. Quando o atacadista vender para o varejista, vai haver novo IPI destacado, mas este atacadista vai poder descontar do valor da sua nota
o valor que ele já havia recolhido na operação de compra, e assim sucessivamente. Olha a dicção do artigo 49 do Código Tributário. O IPI é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Lembrando que a saída do estabelecimento é o fato gerador do IPI. Tá? Então, a não cumulatividade tem por fim evitar a tributação cumulativa, em cascata, permitindo um sistema de creditamentos. Quando eu compro uma mercadoria que já sofreu a tributação do IPI, eu que sou o contribuinte, que sou um estabelecimento comercial ou industrial, quando eu for revender, eu vou ter que recolher IPI na minha nota. Mas eu posso abater os créditos do IPI que já constavam destacados na minha nota de compra. Ponto. Resumi não cumulatividade em 2 minutos. Terceira característica. Não incidirá o IPI sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Imunidade para a exportação, vimos há pouco no final da aula do imposto de exportação. Quarta característica. O IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto na forma da lei. Bens de capital. O contribuinte está querendo renovar o seu parque industrial, está querendo investir em maquinários, etc. Este investimento é estimulado, então, reduz-se o IPI na aquisição de bens de capital. Não pode perder um teste desses. É o básico, tá? Deixa para perder os mais difíceis. Esse é o tipo de teste que a geral vai acertar. Se você errar, você fica para trás lá no concurso. Item número 3 da nossa conversa, aspecto material. Qual é o fato gerador do IPI? Muito bem. Atenção. Existem 2 fatos geradores na lei tributária que determinam o IPI. Tem um terceiro ali que não é tão importante, mas tem 2 que são muito importantes. E um deles é a grande regra no sistema. Tá? O detalhe é que o inciso 1 começa com aquele que não é o mais determinante. Mas vai ficar fácil para você entender, porque você acabou de estudar comigo importação. Olha só que legal. Primeiro fato gerador do IPI, este artigo é muito importante para você. Esse artigo pode cair na sua prova, artigo 46 do CTN. Primeiro fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro de mercadoria de procedência estrangeira. Eu disse para você que lá no desembaraço aduaneiro não incide só imposto de importação. Incide imposto de importação, incide PIS, COFINS, IPI. O IPI incide na importação. Então você, empresário brasileiro, que pretende comercializar mercadorias importadas, quando importar, por ocasião do desembaraço aduaneiro, terá que recolher não apenas o imposto de importação, mas também IPI e os outros tributos que lá incidem. Fato gerador do IPI, desembaraço aduaneiro. Você sabia? O desembaraço aduaneiro é fato gerador do IPI. Muito bem. Segundo fato gerador do IPI, que é o mais evidente. A saída da mercadoria dos estabelecimentos a que se refere o artigo 51. Estabelecimentos comerciais, industriais, etc. Veja bem, se você produziu a mercadoria, você produziu dentro do seu pavilhão industrial. E ele está lá dentro dessa mercadoria. Quando você vende, você coloca num caminhão e o caminhão sai do estabelecimento. A saída do estabelecimento é fato gerador do IPI. Mas suponha que você não seja um industrial, você seja um atacadista. Você compra no atacado para revender. Quando você compra, você tem um grande pavilhão. E lá no seu atacado entram caminhões pela porta dos fundos, lá, caminhões e depositam a mercadoria no seu estabelecimento. E aí, revendedores varejistas ou mesmo consumidores finais vão lá para comprar. E quando eles compram, o que acontece com a mercadoria que entrou no seu atacado? O que acontece? A mercadoria sai do estabelecimento. Quando sai do estabelecimento, fato gerador do IPI. E assim sucessivamente. Toda vez que uma mercadoria sai do estabelecimento, fato gerador do IPI está acontecendo. O terceiro inciso é bem discreto, não deve preocupar. A arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão,
pelo Código Tributário é fato gerador do IPI. Eu digo pelo Código Tributário porque, pelo que eu me lembre, a norma nem tinha regulamentado essa hipótese aqui, então eu não sei se está na prática incidindo, mas o CTN traz essa previsão tríplice. Muito bem. Agora, para começar a enriquecer aqui a sua aula, já se aproximam tópicos de jurisprudência selecionada. Antes, no entanto, eu preciso que você entenda o seguinte. O fato gerador do IPI está na sua tela, esse artigo você tem que consumir. Porém, eu quero que você lembre da tal da TIP, da tabela de incidência do IPI. Significa dizer que a ocorrência do fato gerador do IPI decorre da conjugação deste artigo com a tabela. É preciso que o item a ser tributado esteja descrito na tabela. Olha só. O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota ainda que zero relacionados na TIP. Essa tabela é uma tabela bem grande, você pode imaginar. Muito bem. Qual é o principal fato gerador do IPI? A saída da mercadoria do estabelecimento. Agora pensa comigo. Você é um grande empreendedor e você tem vários estabelecimentos. E por alguma razão, você resolve de deslocar mercadoria de um estabelecimento para outro estabelecimento. Então você manda encher um caminhão e esse caminhão vai passar pela porta e vai rodar a cidade e vai para outro estabelecimento. Quando esse caminhão passou pela porta, o que aconteceu? Mercadoria saiu do estabelecimento. Fato gerador do IPI? Parece razoável para você que um empresário desloque mercadorias e ocorra a tributação por causa disso? Resposta. Primeiro case de jurisprudência selecionada. A obrigação tributária relativa ao IPI decorre de operações negociais com produtos industrializados, excluída a incidência do tributo sobre o mero deslocamento físico entre estabelecimentos. Pegou? Tome nota. Agora, se você gostou desse, aperte o cinto e se prepare, porque agora eu vou trazer uma questão de prova que deve repercutir bastante nos próximos anos. É recente, o caso é de 2021, a definição, e eu vou explicar da seguinte maneira. É o segundo caso de jurisprudência selecionada. Incidência do IPI na revenda do produto importado, histórico de divergência, e eu vou explicar como essa divergência foi superada. Qual é o primeiro fato gerador do IPI? O desembaraço aduaneiro. Você importou mercadoria, desembaraçou e recolheu o IPI. Mas você pretende revender. Você fez o que com essa carga? Levou para o seu estabelecimento. Passados alguns dias, você vende essa mercadoria. E a mercadoria vai sair do estabelecimento, porque você vendeu. E, de repente, o fisco diz, olha, fato gerador do IPI, mercadoria saiu do estabelecimento. O contribuinte diz alto lá, seu fisco. Eu desembaracei essa mercadoria aqui faz 30 dias, eu acabei de pagar o IPI lá no desembaraço aduaneiro. Você pretende me cobrar o IPI de novo? Mas e como fica a bitributação, o bis in idem e todo esse debate? Então o contribuinte disse, não, eu vou judicializar isso. Não é razoável que eu seja tributado duas vezes em sequência pelo mesmo ente, a União, pelo IPI. Veja bem o histórico de divergência. Havia um precedente pelo afastamento, dizendo não é possível a nova cobrança do IPI no momento da saída do estabelecimento, salvo se, entre o desembaraço e o segundo momento, o produto tiver sido objeto de alguma forma de industrialização. Se o produto chegou com a fase de industrialização encerrada, não é possível nova incidência do IPI sobre a simples revenda. Este era um entendimento. Porém, passou a prevalecer um novo entendimento, no sentido da possibilidade. É legítima a nova incidência do IPI na saída do produto importado para a revenda, mesmo que não tenha sofrido nenhum tipo de industrialização. Não ocasiona bis in idem, dupla tributação, bitributação, nem nada disso. Por quê? Porque a lei elenca fatos geradores distintos, o desembaraço, 46.1, e a saída, 46.2. Inclusive, as bases de cálculo são diferentes. Lá no desembaraço é uma base de cálculo, na revenda é outra base de cálculo. Muito bem. Paralelamente a este julgado, que foi sob a sistemática dos repetitivos, nós tivemos o quê? Tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, publicada em janeiro de 21, consolidando o tema com a seguinte tese, prevalecendo o interesse do fisco. É constitucional a incidência do IPI
no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e também na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Pegou? Interessante, né? Olha só, em 21 o tema foi publicado em 7/8/22, TRF4, assinale a alternativa correta, Magistratura Federal. Olha o item que era o gabarito. É constitucional a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro e na saída do estabelecimento. Exatamente a tese do Supremo Tribunal Federal, tá? Importante, então. Mais um tópico de jurisprudência selecionada para você. A pergunta que eu faço é: veículo importado por pessoa natural para uso próprio é tributado pelo IPI ou não? Havia um histórico dizendo que a importação de veículo para uso pessoal não deveria sofrer a tributação, porque não haveria a figura do contribuinte habitual, uma pessoa jurídica, que é contribuinte do IPI. Portanto, o fisco não tributava. Porém, houve uma mudança de entendimento e agora prevalece este julgado. Tese fixada no STF, repercussão geral, incide o IPI na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio. Particularmente, eu acho que foi bem aqui a jurisprudência do Supremo, porque, vamos dizer, não faltam modelos de carros bonitos, de luxo, esportivos, à disposição aí nas concessionárias. Se você quer fazer o capricho de importar um específico para você, nada impede. Mas daí vai pagar o IPI, como todos os demais veículos importados pagam, né? Não seria você que está revelando bastante capacidade contributiva a ser privilegiado com a isenção do IPI. Então, incide o IPI. Muito bem, mais um tópico de jurisprudência selecionada. Suponha a atividade de incorporação imobiliária. Você compra terrenos, compra imóveis, compra terrenos, você compra tijolos, areia, concreto, você contrata mão de obra, você contrata uma empreiteira e você coloca um prédio acima. E você trabalha, portanto, com incorporação imobiliária, depois você vende unidades. A pergunta é, isso configura atividade industrial? Já se discutiu se a incorporação imobiliária, se a construção de edifícios para revender apartamentos, configura atividade de industrialização ou não. E aí, qual é a sua aposta? Aposta? Não configura. Ups. Perdi? Incorporação imobiliária, está aqui, refoge ao conceito de industrialização. Parece que eu pulei um? Parece que eu pulei um. Pulei um. Bom, isso aqui está explicado, não é? Não é industrialização a incorporação imobiliária. O que eu pulei, explico agora, diz respeito ao processo de panificação em supermercados. Você tem um supermercado, prateleiras cheias de farinha, ovos, manteiga, leite, e você resolve de pegar a equipe que você contratou e fazer pães, bolos, etc. para vender. A pergunta que foi feita é, esta panificação realizada dentro do supermercado, com a matéria-prima do supermercado, com os funcionários do supermercado, configura a industrialização? Panificação e congelamento de produtos perecíveis em supermercados. Afastada a ideia de industrialização. Recurso repetitivo. Então, muito bem, você se organiza aí porque eu havia pulado, né? Eu pulei do 3, aí para o 5, pulei o 4, agora eu organizei o 4. Bom, está tudo visto na sua tela. Vamos agora identificar o contribuinte do IPI. Aspecto subjetivo. Quem é o contribuinte do IPI? Bem, eu preciso que você me ajude fazendo a relação com o artigo 46 que nós vimos, que é o fato gerador. Primeiro fato gerador, quem é? Qual é o fato gerador? É o desembaraço aduaneiro. Segundo, é a saída do estabelecimento. Terceiro, é a arrematação. Então, olha o artigo 51, como ele organiza o contribuinte. Inciso 1 é o importador. Corresponde ao inciso 1 do 46. Inciso 2 é o industrial e inciso 3 é o comerciante. Estes dois incisos somados correspondem àquele que promove a saída da mercadoria do estabelecimento industrial ou do estabelecimento comercial. Mas aqui nós temos os dois contribuintes que praticam o fato gerador promover a saída da mercadoria do estabelecimento. E o inciso 4 fala no arrematante.
aquele que realizou a arrematação lá no leilão que foi promovido pela Receita. Então é simples, né? Eu diria que memorizar o 46, o 47, que nós já vamos estudar, e o 51, não é difícil, porque existe uma correspondência, tá? Vamos ver agora o 47? Falando nisso, estamos olhando para o aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota. Comecemos com a base de cálculo. Mais uma vez, mantenha a simetria com o 46 e com o 51. Qual é o primeiro fato gerador do IPI? O desembaraço aduaneiro. Então, o artigo 47, por sua vez, vai tratar da base de cálculo no caso deste fato gerador, desembaraço aduaneiro. 47, inciso 1 na sua tela. Base de cálculo, no caso do inciso 1 do artigo anterior, 46.1, que é o desembaraço aduaneiro, será o preço normal. A aula do imposto de importação. Você já sabia. Só que aqui no IPI, o preço normal é só o primeiro componente da base de cálculo. No caso do IPI incidente na importação, a base de cálculo do IPI é o tal do preço normal, valor aduaneiro, mais o próprio imposto de importação, as taxas incidentes na importação e os encargos cambiais. Então, nós temos aqui um tal de cálculo por dentro. A base de cálculo do IPI é composta pelo preço normal mais o imposto de importação, taxas e encargos cambiais. Pegou? Muito bem. E quanto ao inciso 2? No caso da saída do estabelecimento, está aqui. No caso do inciso 2 do artigo anterior, saída da mercadoria do estabelecimento, a base de cálculo é, letra A, o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Ou, na falta do valor da operação, que vai estar lá na nota fiscal, caso não tenha essa informação documentada, será o preço corrente, né, da mercadoria ou de similar no mercado. A lógica, então, é que seja o valor da operação. A letra B só é invocada no caso de falta da resposta na letra A, falta de uma referência do valor na nota fiscal. Muito bem, mais um item de jurisprudência selecionada para você. Deixa eu ver como eu estou no tempo aqui. Ok, vai ser uma administração bem razoável. Jurisprudência selecionada. Bom, preciso diferenciar com você a tributação do IPI ocorrente nas vendas a prazo em comparação com a venda financiada. Explico. Você, interessado em adquirir um eletrodoméstico, vai até uma dessas lojas de eletrodomésticos, que costumam ficar no centro da cidade, e você identifica que um fogão que você quer comprar lá custa R$2.000. Né? Fogão chique, lá, R$2.000. E aí você diz, ok, é interessante, vou levar o fogão. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então, eu preciso comprar em parcelas. E você pede para o lojista quanto custa. Ele diz, olha, em 12 vezes, direto comigo aqui, em 12 parcelas no carnê, custa R$2.400. Então, vai ter um encargo ali, né? Passou de R$2.000 para R$2.400. Por outro lado, este consumidor, essa consumidora, tem a seguinte opção. Não, eu vou comprar à vista R$2.000, mas eu vou ali no banco e vou fazer um empréstimo pessoal de R$2.000. E lá no banco eu vou pagar certos encargos, juros, etc. E vou comprar à vista aqui. Perceba, ainda que os encargos bancários custem exatamente R$400 e o valor final também seja R$2.400 para esta pessoa que comprou, do ponto de vista do IPI, o valor da base de cálculo não é o mesmo. Na venda a prazo parcelada diretamente no estabelecimento comercial, o IPI é o valor cheio, R$2.400. Enquanto na venda financiada, o IPI é só o valor da compra à vista. Os encargos que a pessoa vai suportar lá perante a instituição financeira não pertencem à base de cálculo do IPI. Inclusive, vai haver sujeição ao IOF. Vamos estudar que as operações de crédito, o empréstimo pessoal, estão sujeitas ao IOF. Resumindo o precedente que eu trouxe para você. A venda a prazo e a venda financiada não se confundem. Na venda financiada, o comprador obtém recursos da instituição financeira para pagar a aquisição da mercadoria e o IPI incide apenas sobre o valor
efetivamente pago ao vendedor da mercadoria, não englobando os juros pagos ao financiador, sobre o qual incidirá apenas o IOF. Pegou? Muito bem, muito bem. Nós estamos estudando o que agora? Aspecto quantitativo, base de cálculo. Por isso que nós vimos, né, os casos da base de cálculo. Desembaraço aduaneiro, saída da mercadoria. Por isso que eu trouxe esse precedente, porque ele ajuda a definir qual é a base de cálculo. Deve inserir os R$ 400 no meu exemplo ou não deve inserir? Acabamos de ter a resposta. Qual fator também influencia na base de cálculo do IPI, que nós estudamos lá no começo da aula, quando vimos as características constitucionais? A não cumulatividade. Olha só, o imposto é não cumulativo. A incidência deve ocorrer apenas na diferença. Então, isso aqui também tem a ver com o aspecto quantitativo que nós estamos estudando, tá? Mais um caso de jurisprudência selecionada, coloco um asterisco e uma moedinha, acho ele bem relevante. Então, vamos lá. Tem bastante a ver com a não cumulatividade, até por isso que eu introduzi agora, reintroduzi o tema. O precedente que eu vou explorar com você pode ser batizado no seu caderno de tese da dupla oneração. Tem a ver com a não cumulatividade, por quê? Imagine o seguinte, você é um industrial, você produz para vender. Quando você vende, você emite nota fiscal. Na condição de emitente de nota fiscal de um produto industrializado, você é contribuinte do IPI. Você vai pagar o IPI. Percentual, alíquota ad valorem, sobre o valor de venda da nota fiscal. Então, você vendeu lá um lote com 1.000 itens, custando cada um R$ 1.000. Valor de venda da nota, R$ 1 milhão. Esta é a base de cálculo do IPI. Alíquota, 10%. Valor do IPI, R$ 100 mil. Valor total da operação, R$ 1.100.000. Pegou? Simples, né? Muito bem. Se você nesta operação, você contribuinte, você industrial, está pagando R$ 100 mil de IPI. Porém, você tem notas fiscais de compra de insumos. Porque para produzir este item industrializado, você comprou matéria-prima, você comprou insumos. E aí você junta essas notas fiscais, manda para a contabilidade, e o contador vai tentar obter créditos de IPI a partir do valor de IPI destacado nas notas de compra. Quando você comprou insumos, numa compra de R$ 20 mil lá de itens de insumos, tem lá R$ 2, 3 mil de IPI e você se credita daquele valor. Depois você pega uma outra nota de compra de outro insumo e tem mais R$ 3 mil ali de IPI. Você vai se creditando. Você emitiu uma nota que tinha R$ 100 mil de IPI, mas você conseguiu arrecadar R$ 60 mil de créditos de IPI. Consequentemente, pela não cumulatividade, você paga só o valor da diferença. Pegou? Muito bem. Agora, para que esse esquema funcione, deve ser observada a tese da dupla oneração. Veja comigo. Crédito do imposto, não cumulatividade. Técnica de tributação que visa evitar a tributação em cascata. Quando o industrial adquire insumos tributados pelo IPI, matéria-prima, intermediários e tal, recebe créditos do respectivo montante destacado na nota fiscal para dedução na relação tributária seguinte, quando dá saída da mercadoria do estabelecimento, desde que haja nova tributação. Se por alguma razão estivermos falando de uma isenção, de uma alíquota zero, de uma imunidade, não há dupla tributação. E para que haja o sistema da não cumulatividade, tem que haver tributação na entrada e na saída. Se não houver, não se configura a tese da dupla tributação. E eu quero chegar num ponto, no ponto da súmula vinculante número 58 de 2020, que trata especificamente das entradas não oneradas. As suas notas não tinham a oneração do IPI, olha só. Entradas não oneradas. Inexiste direito ao crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Curtiu?
Muito bom, né? É interessante para uma aposta este precedente. E eu já emendo com mais uma jurisprudência selecionada, também relacionada à não cumulatividade, a créditos de IPI, dialoga um pouquinho até com a exportação, com aqueles regimes especiais que eu falava para você antes. Nós não vamos aprofundar, você vai ficar com o número aqui do julgado para pesquisar se quiser. Olha só, quando eu posso me valer desses creditamentos do IPI? Tem um caso aqui interessante para você. Informativo de fevereiro de 2021, está aqui o número do caso. O direito ao crédito presumido de IPI só surge na data de exportação e não na data da aquisição dos insumos. Eu vejo essas frases caindo sequinhas lá na prova. E eu vou dizer uma heresia aqui, mas eu vou dizer. Eu vou me valer de um exemplo de um amigo. Na verdade, ele é irmão mais novo de um grande amigo meu. E esse irmão mais novo do grande amigo meu viu o meu amigo passando no concurso para procurador federal e arrumou a vida. E aquele guri tinha 17 anos na época. E eu um dia fui na casa desse meu amigo, que já havia sido empossado procurador federal, eu ainda estava estudando para concursos, e eu cheguei lá um dia para trocar uma ideia com esse meu amigo, e o irmão dele, de 17 anos, estava lá estudando a Constituição Federal. Porque ele resolveu de passar num concurso de técnico. Técnico, de não sei o quê. Técnico de um tribunal. E eu disse, fulano, você vai passar num concurso para técnico, interessante, né? Vem cá, deixa eu ver o que você está lendo. E ele estava grudadão na Poderosa. Né? Ele estava lá na Constituição, lendo a Constituição. 17 anos. E aí ele abriu a Constituição e eu disse, me prove que você está estudando. E ele disse, olha só. Ele disse assim, são legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. E aí ele começou a falar. Presidente da República, Procurador-Geral da República, mesa da Câmara, mesa não sei o quê. Ele começou a recitar o artigo 103 da Constituição lá. E eu pensei, mas que pegadinha, o guri de 17 anos. Aí eu pedi para ele, mas o que é uma ação direta em constitucionalidade? Para que serve uma ação direta em constitucionalidade? Sabe o que ele me respondeu? Aquilo foi uma lição para mim. Ele respondeu assim para mim, isso não cai na minha prova. O edital pede quais são os casos de legitimidade. Ele não pede para eu explicar o que é uma DI. Então eu não preciso saber. E aí? O que eu quero dizer para você? Essa frase vai cair sequinha numa prova que pode ser o seu passaporte para o cargo público. O quanto você vai conseguir compreender da complexidade dos regimes de importação, exportação e crédito de IPI, honestamente, hoje, nem me importa. Desde que você reconheça e acerte o item. Porque eu confio honestamente no seu progresso pessoal, intelectual e profissional ao longo dos anos, inclusive durante o exercício da função. O meu papel hoje é ajudar a você ingressar na carreira, tá? Então eu não posso me comprometer com o quanto você vai conseguir compreender isto numa aula dinâmica como a de hoje. Mas é fundamental que você armazene a informação para depois, progressivamente, amadurecer. Charles, eu fiquei curioso, o guri passou? Evidentemente que passou. Endrigo é o nome dele, tá? Prossigo. Mais um case de jurisprudência selecionada. Vou direto aqui nela. Súmula 495. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera creditamento de IPI. Então, o empresário descobriu o crédito do IPI e disse, nossa, vou mandar todas as minhas notas para o contador, porque agora sim eu não vou mais pagar nada de IPI, se bobear, vou receber de volta. Notas de material de limpeza, uniforme, EPI, pneus, etc. E o fisco disse o quê? Não aceito. Foi discutido na jurisprudência e ficou pacificado que este tipo de creditamento, este tipo de aquisição não gera acreditamento. Não gera direito ao acreditamento materiais integrantes do ativo permanente. Não confunda com aquele estímulo à aquisição de bens de capital que nós vimos no 153, parágrafo 3º. Aquilo é outra coisa, tá? Aquilo é a renovação do parque industrial. Não se confunde com despesas ordinárias de expediente repetitivas. Estas não geram creditamentos. Item número 6, observações finais sobre o IPI para nos despedirmos. Você já deve estar cansado aí, que eu fui intenso nessas 2 últimas horas. Mais um case de jurisprudência, súmula 411. É devida correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Você tem um creditamento lá. Passados alguns meses, você vai pretender usar. Tem direito à correção? Resposta, não. A não ser que o fisco resista.
Se o fisco impedir que você use desses créditos e você tiver que discutir e provar que a resistência era injustificada, aí você terá direito à correção. Mas o simples decurso de um tempo, de um período, não gera direito à correção desses créditos. Pegou? Último dos casos que eu selecionei diz respeito ao tema da seletividade no IPI. A seletividade é apurada em razão da essencialidade. Lembra? Pergunto a você, água mineral parece a você um bem essencial ou supérfluo? A mim parece essencial, pois aos produtores de embalagens para a venda de água mineral também pareceu. E aí eles começaram a discutir o quê? A necessidade de alíquota zero ou muito baixa para os produtos que eles fabricam, porque eles alegam que se a água é um bem essencial, eu que produzo garrafas, bombonas, né, para a água, eu também tenho que ter uma alíquota baixa para o IPI. Vou abreviar o caso jogando na sua tela o caso de maio de 21, olha só. É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizadas para o acondicionamento de produtos essenciais. Ou seja, a essencialidade do produto não necessariamente obsta a cobrança de alíquotas do IPI nas embalagens desse produto essencial que é a água. Pegou? Muito bem, espero que sim. Aproveito que estou falando da seletividade e compartilho um julgado que eu lembro de cabeça agora, semanas atrás. O caso dizia respeito ao ICMS, que também tem seletividade. E determinado estado da federação entendeu por fixar alíquotas altas para a eletricidade e serviço de comunicação, dizendo que eletricidade e comunicação eram serviços não essenciais e, portanto, colocou uma alíquota mais elevada. Esse tema foi debatido na jurisprudência e, recentemente, algumas semanas, meses atrás, os tribunais superiores fixaram no seguinte sentido: a eletricidade e a comunicação são sempre essenciais, não havendo justificativa ou autorização para que um Estado da Federação pratique alíquotas de ICMS maiores do que as aplicadas para os serviços em geral. Então, no máximo, você vai usar as alíquotas iguais às dos outros serviços. Mas você não pode dizer, você, Estado da Federação, não pode dizer que a comunicação e a eletricidade são bens não essenciais que autorizam alíquotas superiores. Pegou? Você facilmente pesquisa esse caso aí, se quiser, é recente. Finalizo a nossa aula com uma listinha só para organizar aqui, já falamos da súmula vinculante 58, mostrei aqui também súmulas, só para organizar na sua tela algumas súmulas relacionadas ao IPI. Fico por aqui, eu separei o quê? Eu deixei aqui a minha descrição lá na rede social, charles.giacomini, você me encontra. E eu percebi que estava aqui, eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar, eu ia deixar para a próxima aula, mas já que está na minha sequência, eu vou mostrar. Eu costumo, às vezes, compartilhar algumas fotos da minha caminhada, e eu trouxe uma foto de uma prova oral que eu prestei para a magistratura no ano de 2013. Isso aqui é o plenário do TJ Mato Grosso do Sul. Eu prestei essa prova oral, fui aprovado aqui. Não era eu que estava sentadinho aqui, essa foto aqui não era exatamente eu. Mas foi nesse dia, foi nessa semana, esse evento aí, fui aprovado naquele concurso. Acabei declinando da nomeação para assumir no TRF4, já contei essa história para você no começo da nossa aula. Eu vou tentar trazer sempre alguma historinha ou outra aqui, desde que não consuma muito a nossa carga horária, durante as minhas 3 aulas que eu ainda tenho. Eu terei 4 encontros com você, este foi o primeiro, e nós veremos os demais impostos em espécie a partir da próxima aula, tá bem? Até breve. Grande abraço. Bons estudos. Mande notícias. Se comunique comigo aqui pela rede. Eu costumo responder todas as mensagens que eu recebo. Vou aguardar a sua, tá bem? Se identifique. Professor, sou seu aluno, turma tal, CP, etc. e tal. Senão não vou saber. Tchau, tchau.